Lembrando que eu vou falar sobre, é preciso ter fé? Difícil falar isso, né? Porque ninguém se acha sem fé. Até os ateus acham que tem fé, né? Porque, na verdade, o pessoal interpreta a fé como sendo uma força interior, um poder psíquico de conseguir alguma coisa. Eu tenho força do pensamento, eu tenho fé, né? E não é bem assim, né? Na verdade, fé, a fé pressupõe que você entende, mesmo sem ver, o que existe de invisível. Fé nada mais é do que a certeza das coisas que não se veem. Se é certeza, não é um achômetro. A fé não é uma situação abstrata, mas é uma coisa segura. Eu creio que existe. Você põe uma cadeira atrás de mim, eu não sei de nada. Aí você fala, pastor, pode sentar. Eu falo, mas eu não vi nada, não lembro, não ouvi nada, não vi ninguém. Foi posta uma cadeira atrás do Senhor. Pode sentar. Aí eu creio no que você fala, Bruno. Já que você falou, eu vou sentar. Isso é fé. Mesmo sem ver. É fé. Lógico que agora eu sei que não tem nada, por isso que eu não vou sentar. Mas quem crê tem essa segurança. Eu sei que vai acontecer. Entendeu? Isso é fé. É crer no invisível e dar prova do que você crê. Não adianta só crer, é dar prova de. Isso está em Hebreus, capítulo 11. É tão importante a fé, é tão importante o crer, que Deus teve que definir na Bíblia do Cabo da Alciolo, né? A Bíblia, pena que eles não leem, né? Só carrega para lá e para cá, tem que ler. Então lá em Hebreus, capítulo 11, a Bíblia define o que é fé, para que todos possam entender que você pode não saber direito o que é pecado, pode não saber direito o que é amor, pode não saber, porque não existem definições dessas na Bíblia. Não está escrito na Bíblia os tipos de arrependimentos, tal. São muitas coisas que você deduz. Agora, uma coisa está definida na Bíblia, é fé. Olha aqui, ó, verso 1 do capítulo 11 de Hebreus, que é o livro da fé. Capítulo 11 de Hebreus é o chamado capítulo da fé. Olha só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é firme fundamento? Certeza. Certeza. Então eu tenho certeza que vai acontecer. Ora, o ter certeza traz o que em meu coração? Descanso. Geralmente as pessoas falam que têm fé, mas é assim, elas vão numa igreja, estão lá com um problema, pedem oração. Aí o pastor ora e fala, vai acontecer isso. Por exemplo, vai ser curado em nome de Jesus. Ela fala, tá bem. Daí ela fala assim, mas será que vai ser mesmo? Aí eu vou na outra igreja. Lá o pastor, outro lá é mais firme. Aí ela vai na outra igreja. Pastor, ora por mim, sabe? Eu estou com um problema assim. Pastor, vamos orar. Olha, creia. Amém. Ah, mas é mesmo. Para garantir, eu vou numas 10 igrejas mais. Isso é falta de fé. Eu não creio. Porque o coração não tem certeza. Se o coração não tem certeza, não vai dormir direito, né? Vai ficar procurando situações contrárias àquilo que foi determinado, porque não tem fé. Ah, mas tenho fé. Falar com a boca não quer dizer nada. Ter fé é descansar. Então, é o quê? Firme fundamento. O fundamento da coisa fica firme. É a certeza. Eu tenho certeza. Mas não veio nada, não tem saída. Uma vez um jovem me procurou e falou, doutor, amanhã eu vou ser despejado. 8 horas da noite. Aliás, 7, 8 da noite, daquela noite. Ele falou, amanhã eu vou ser despejado. O senhor pode me arrumar um dinheiro? Eu falei, e eu estava sem dinheiro. Eu falei, não tenho condição, mas eu posso orar por você. Olha que bênção. Eu tinha certeza que ia vir o café. Isso é fé. Ó, café. Com a fé. Com fé. Não, com fé não, café. Eu sabia que viria, João. É fé. Eu acreditava nisso. Você acreditava também? Então, queridos, esse rapaz chegou para mim, doutor, não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não, mas eu posso orar por você. Orei e descansei. Ele ficou tranquilo com a minha oração, porque também só tinha 12 horas. Ele ia ser despejado no outro dia. Aí ele foi para casa,
descansou no que eu orei. Chegou 8 horas da manhã, ele já estava preparado ou para fugir ou para receber o despejo, que estava preparado para segunda-feira. No domingo ele foi na igreja, acho que ele foi na igreja até por causa do medo. Muitos vão para a igreja pelo medo dos problemas. Câncer, está com câncer, vou para a igreja. Não estou dormindo mais, estou vendo o espírito em casa, vai para a igreja, vai para a igreja. Que bom que vai para a igreja. Porque quando a vida está cômoda, poucos vão para a igreja. Os que estão me assistindo em casa, muitos não estariam talvez assistindo se não tivessem interesse na palavra. Agora, quando a coisa aperta, até aqueles que não têm interesse vão atrás para a resolução dos problemas. Jesus sabia disso. Lá em João capítulo 6, Jesus falou: vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão e saciaste. Vocês estão com problemas, vocês estão sem comida, vêm comer. Querem sinais, querem resoluções de problemas. O ser humano busca resolver e Deus quer abençoar. Mas agora existe um laço nisso, de crença, que é o crer, que é a fé. Aí esse rapaz conta o seguinte para mim depois, que ele estava segunda-feira de manhã em casa, esperando o problema, chegou o proprietário com o carro, ele falou: e agora? Na hora que chegou o proprietário falou: escuta, eu pensei bem à noite, eu suspendi o despejo, eu te dou mais 3 meses, porque eu vou ter que fazer uma viagem, então pode ficar na minha casa, não precisa nem pagar esses 3 meses. Aí à noite ele foi na igreja, na hora que eu ouvi de longe, eu falei: bom, ou foi despejado, ou Deus operou, que é o certo, e ele está voltando. Aí ele veio feliz e falou: olha, aconteceu isso. Eu falei: então agora você fique firme com Jesus. Arrume trabalho ou não, ele estava desempregado, por isso que ele estava sem condições de pagar o aluguel, e ia ser despejado. Você agora fique firme, né? Após ter feito tudo, fica firme. O problema do ser humano é que ele não fica firme. Ele só crê por um pouquinho de tempo. E Deus não quer isso. Deus quer que você fique firme para sempre. Que nosso problema é a nossa instabilidade. Né? Poucos são firmes até o fim. O mundo trabalha para que você não fique firme com Deus. As novelas, a televisão, os meios de comunicação, as escolas, até as famílias. É conversa para cá, conversa para lá. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Mas estou bem, graças a Deus, é um automatismo. Não dá aquele glória a Deus do fundo do coração. A grande parte não dá. Então vive-se uma vida material. Na hora que alguma coisa complica, se recorre ou não a Deus. Alguns nem querem saber de Deus. Tem gente que está doente na cama, já orei por pacientes morrendo em hospital. Aceita Jesus? Não é bem assim. Quer resolução? Ou então, aceita Jesus? Aceito. Me tira daqui. Veio uma macumbeira à tarde, aceita macumba, aceito, me tira daqui, eu aceito qualquer coisa. Essa fé não tem valor para Deus. A Bíblia fala que a única fé genuína é a fé em Jesus. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Venha ao Pai por mim. Então, João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para o Pai. Outra coisa importante que se vê aqui nessa definição. A fé, além de ser firme fundamento, que é certeza, ela é prova das coisas que se não veem. Eu provo, então eu vou descansar no Senhor. Eu vou fazer de conta que tudo já aconteceu. Já vou fazer de conta que tudo aconteceu. Mas é difícil, hein, gente? É difícil. Porque todas as coisas hoje em dia contribuem para que você não tenha fé. Tudo. O mundo científico ele é maravilhoso. Mas ele tem um problema. O mundo material científico, ele faz com que o indivíduo comece a crer mais no homem, na ciência, no elemento material, do que no mundo espiritual. Infelizmente é assim que funciona. Não é? Difícil crer. É difícil o médico crente, ô raça terrível. Difícil. Cientista, difícil. Comunista, não conheço nenhum. Alguns vão tomar hóstia só para ganhar eleição. Mas que? Depois acabou. Por quê? Porque não creem. Não crê no invisível. Mas ele é real. O problema é que o invisível você não percebe. Ele realmente é uma questão de você entender que ele existe. E tem que entender assim, apesar de não ver. Jesus falou, Tomé, né, João, capítulo 20, abra lá.
Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. E eu vou pregando aqui o que Deus está colocando. Olha aqui, ó. Verso 24. Jesus apareceu para os apóstolos, mas Tomé naquele dia foi dar uma banda por aí e não estava lá. Foi dar uma volta. Aí que aconteceu? Verso 24, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu, quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ter fé é crer. E 8 dias depois, Jesus deixou passar 8 dias. Estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Aí chegou Jesus, estando as portas fechadas. Nessa Jesus fez questão de entrar sem portas. Assim será o nosso corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que o nosso corpo glorificado, o corpo que nós vamos receber depois da volta de Jesus, depois do fim do mundo, depois que todo esse século passar, esse tempo passar, esse tempo material passar, quando vier o que há de vir depois, nós teremos um novo corpo que não será detido pelo espaço nem pelo tempo. Uma das características é isso, não há barreira. Jesus apareceu com as portas fechadas. Fantástico. Olha só, estando as portas fechadas, Jesus apresentou-se, verso 26, no meio, e disse: paz seja convosco. Inacreditável, né? Apareceu e se materializou. Não ficou numa forma nebulosa ou ectoplásmica ou apenas de uma visão. Não, ele falou assim: Tomé, põe aqui o teu dedo, mexe e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. O lado estava furado, Jesus tinha materializado. Apertava a carne, quer dizer, na verdade, o toque da matéria voltou naquele momento. Esse é o corpo espiritual, ele vai e volta quando quer. Então, pastor, ele estava com o mesmo corpo. Com o mesmo corpo. O furo, como é que ele ia provar o cravo? E as chagas, né, de Cristo. Mas teve situações que ele apareceu no outro corpo. Porque ele pode aparecer como ele quiser. Tanto é que os discípulos de Emaús que estavam com ele, João, só foram perceber quando ele partiu o pão. Conversaram com ele 1 hora, andaram com ele, tomaram água com ele. Na hora que ele contou o que tinha acontecido, aliás, ele ouviu o que está acontecendo, ele deu uma de... Não é? Ele indagou ele. Ele indagou. Quando chegou na hora de cortar o pão, ele abriu-se os olhos deles. Aí eles perceberam, ele falou: esse então é Jesus. Aí ele desapareceu. Fantástico. Ora, se fosse o mesmo Jesus, que ele, não teriam dúvida desde o primeiro momento. E assim também quando ele estava na praia. Exatamente. Aí quando tiveram que se aproximar, falar: é o Senhor. Outro corpo. Fantástico, não? Fantástico. Então, aí ele disse para Tomé, olha, agora isso é importante, vocês que me ouvem. Olha o que Jesus disse para Tomé. Tomé respondeu, na hora que Tomé mexeu nas mãos e no lado, Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. Reconheceu que era Cristo, a autoridade de Jesus. Aí Jesus falou: pois é, Tomé, por que me viste, Tomé, creste? É o teste de Tomé, né? Tem que ver para crer. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Quem já viu Jesus aqui pessoalmente? Sabe por que vocês não viram Jesus? Porque Ele quer abençoar mais a nossa vida. Que quem já viu é menos abençoado. Porque já viu. Mais bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Tem gente que fala assim: pastor, estou triste porque eu não vejo milagres quase. Eu falo: que joia, melhor para você. Que quem muito vê milagre vai ter que crer mais. Porque quem lhe é muito dado, ser-lhe-á mais cobrado. Lógico. O camarada vê toda hora cura, cura, cura. Está vendo Deus operando. Agora tem gente que não vê quase nada, mas crê. Ora mais, busca mais. Esse é bem-aventurado. Isso é o crer. É crer no invisível. O mundo sobrenatural, ele é real. Tanto é que nós vemos nos filmes, não? Os demoninhos. Não está na moda agora, como é o nome lá? O Halloween, não é isso? Satanás.
Ontem é o dia das bruxas, hoje não sei o quê, amanhã não sei o quê. Demônios. E tanto o pessoal crê que se veste como demoninho. Gosta do que é invisível. Mas quem é que vê? Poucos veem, mas creem. Mas por que não creem em Jesus, que é mais real que tudo? Por que dão tanta trela para Satanás? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Né, Letícia? Que bom ver vocês dois. Vieram de moto, é? Que lindos, né? Mais fácil, né? Que bom. Fala, Maurício. Oi? Do quê? Fala, que eu gosto que você fale as coisas difíceis. Fala. Não, é como um verdadeiro religioso, vou falar. Sei. Eu entendo que eu acredito que se fosse perguntar para todos aqui, muitos teriam essa dúvida. A gente tem muita fé como um pó do piripim que está engarrafado, que quando precisamos, ou a lâmpada do gênio, né? Quando precisamos, ali fazemos os 3 pedidos, né? E a Bíblia ensina a fé como uma disciplina de vida, entendeu? Não como algo que eu tenho que pedir e Deus tem que me atender porque eu pedi, e sendo ou não sendo merecedor, eu tenho que receber aquilo porque eu estou em apuro, né? E algo que a gente até ouviu ontem aqui no culto, que foi muito interessante, que o pastor falou que aquilo que é infértil está dentro da possibilidade humana ainda alcançar a fertilidade. Só que aquilo que é estéril é impossível que aconteça. Então aí que entra o plano de fé. Porque só uma operação de um milagre, o senhor como médico vai saber muito melhor falar sobre isso. Sim. Aí é uma operação de milagre. Milagre. Que aconteça uma gravidez. Isso acontece toda hora, a gente ora, acontece. Né? O milagre é isso, é quando a medicina falha e Jesus entra. Então, mas só que essa fé que o pastor está falando, que existe a fé negativa e a fé positiva. A fé negativa é tudo aquilo que o demônio muitas vezes planta, e eu sou muito mais fácil de acreditar, porque parece que está muito mais materializado, entendeu? Tem pessoas que passam na encruzilhada numa macumba, falta fazer o sinal da cruz, entendeu? E aquilo não tem poder nenhum, é algo inútil. Para você. Não, então, mas você, pela sua fé negativa, você potencializa aquilo acontecer. O problema é que o mal existe. Sim. E as pessoas que não estão com Jesus, elas estão sujeitas aos principados e potestades das trevas. Isso está bem claro em Efésios capítulo 2. Quando eres deste mundo, estavas dirigidos pelos espíritos que andam nos principados e potestades do ar. O espírito que opera agora nos filhos da desobediência, né? E está fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por natureza filhos da ira. Então veja bem, a macumba, a vela acesa, os despachos, eles são feitos como sacrifícios aos demônios, que por esse fato material angariam para si poder espiritual. Então o indivíduo faz um sacrifício por exemplo, de um bode ou de um animal, qualquer uma galinha, toma aquele sangue, isso fortalece Satanás. Então, você fala, mas é só para quem tem fé nisso. Mas se a pessoa não está firme com Jesus, a fé do outro nisso vai fazer um mal para aquele outro que não crê em nada. Entendeu? Isso é fato. Porque aqui, gente, a gente vê no terreno de Jesus, eu acho muito interessante, porque vamos dizer, 90% das curas dele, ele fala, foi a tua fé. Sim. Foi a ação minha. Mas tudo é o que crê. Não, porque quem não crê, agora vem o mistério, meu Maurício. Quem não crê está desconectado com o mundo espiritual. Acabou. Não creu, não vai acontecer. Por quê? Prova isso. Mateus 13. Abra lá. Está começando a esquentar. Estou gostando disso. Gosto disso. Mateus capítulo 13, no verso 50. Aqui, 53. Verso 54, melhor.
E aconteceu que Jesus, chegando à sua pátria, então Mateus 13:54, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Aí, olha só o detalhe, não é este o filho do carpinteiro? Quer dizer, o filho tinha crescido com ele. Viram Jesus sem milagres, viram Jesus brincando de carrinho. Tinha carrinho naquela época? Carruagezinha, brincava de cavalinho, sempre brincava de cavalinho. Viram Jesus lá, tinha bola naquela época? Não. Brincando de pega-pega na rua, viram Jesus lá. Jesus era normal, que ajudava o pai dele a carregar madeira. Jesus, aí, mas você não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Quer dizer, quem é ele para ter mais que a gente? Não criam nele. Olha aqui, ó. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Aí que vem aquela lá, né? Santo de casa não faz milagre. Daí vem aquela, né? Profeta sem honra na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não fez. Não houve sinais. Não houve maravilhas, não houve curas. Por quê? Porque eles não criam. Não havia conexão do poder. Para ver poder tem que haver conexão. Agora tem uma coisa. Eu vou orar, já aconteceu de eu orar por 3 mortos eles voltarem. Ué, por quê? Porque eu criei. Eu criei. Então, se você crê, o que vai acontecer? Você vai imputar a tua fé. Você vai determinar a tua fé. Vai operar a tua fé. Você entendeu, Maurício? O morto está morto. Você que vai operar. Agora, se o indivíduo não crê, ele negativa até a tua fé. Porque Jesus tinha fé. Mas os da casa dele falaram: quem é esse aí? Ok, não vou crer nele. Pronto, acabou. Cortava. Corta-se. Assim como você que é de Jesus, se vier um macumbeiro e falar: saravá, você fala: saia, em nome de Jesus. Você cancela a maldição. Cancela. Então o teu poder de Jesus, o poder que está em você de Jesus, cancela a maldição de Satanás. A fé, ela é um escudo. Efésios 6, abra lá. Glória a Deus, Vitória. Pensei que você ia passear com seu namoradinho, mas você é tão de Jesus que você vem no culto e não fica aí perdendo tempo, que nesses jovens deste mundo maligno. Efésios, capítulo 6. Abra lá. Não há mais tempo de perder, vocês estão sendo abençoados aqui. Cada vinda aqui é uma bênção. É o Thales que está ali? Meu Deus, quem diria, hein? Quem diria? Esse menino que não queria nem saber de nada. Eu até achava que ele era meio vermelhinho, viu? Efésios 6, verso... Olha aqui, ó. O Cris e a Dani também estão aqui, os jovens. Amém, que bênção. Deus abençoe, Cris. Amém. Ó, capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, olha só. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é invisível. Então, na hora que vem um ladrão te assaltar, você fala assim: existe um espírito atrás dele. Então, você não deve ter medo, você deve repreender em nome de Jesus. Se você tiver fé, vai acontecer. Eu tenho que pronunciar isso? Pronunciar também. Basta eu pensar? Pode pensar, se estiver amarrado, mas quanto mais você fala, ao poder. Porque a nossa boca, o que é a palavra? Eu já preguei sobre isso, João. A palavra é a emissão de uma ação que está no teu coração. Então, quando eu tenho no meu coração, por exemplo, eu vou repreender em nome de Jesus, na hora que eu repreendo em alto e bom som, a palavra é uma ação. Aquela ação toca o mundo espiritual. A nossa boca toca o mundo espiritual, para o bem ou para o mal. A palavra é um poder para a vida ou para a morte. Provérbios 18, 20. Com a tua palavra você levanta, com a tua palavra você derruba. Você fala assim: mas só o pensamento. Só pensar, graças a Deus, às vezes você fala assim: se eu pudesse eu matava aquele cara. Ainda bem que você não consegue matar com o pensamento. Que me deu uma fechada, tomara aquele capote. Ainda bem que a tua palavra não foi expressa e Jesus não imputa tudo. Aliás, Jesus não imputa muito a nossa palavra, porque nós falamos bênçãos e maldições. Se ele imputar tudo que sai da sua boca para o bem, quando sair para o mal, vai acontecer. Também nem sempre vem do coração, você falar. Isso, nem sempre. Mas a palavra rema, ela sai do coração. O que é uma palavra logos, João? Então eu vou discursar.
Hoje estamos aqui presentes, digníssimo Maurício, estudante de teologia, tal, no meu coração fala assim, não sabe nada de teologia. Meu coração. Mas a minha boca está falando logos, eu estou lendo. Isso a palavra não tem poder. O que tem poder é o seguinte, Maurício, você é uma bênção. Aí sai do meu coração. Do coração. O que sai do coração, ela sai da emoção, junto com o teu espírito e se manifesta em palavra. Esta palavra atinge o mundo espiritual. Entendeu? Quando você fala assim, te repreendo em nome de Jesus, do coração. Por exemplo, você pega e fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Falando do coração, você desfaz o mal. Agora, eu já vi uma novela no passado que a mulher falava assim, o sangue de Jesus tem poder. Lembra disso, uma novela de Satanás? Que a mulher falava isso. Mas aquela coitada, ela recitava um script da Globo. Então, aquela palavra não tem valor. O diabo ainda ria disso, porque não tem poder. Estavam tirando o sarro do Cabo Daciolo. Glória a Deus! Mas eu sei que quando ele fala do coração. Agora, quem está falando escarnecendo não tem valor. É logos. Mas também não tem poder, porque Jesus não vai imputar, porque eles são tudo ignorantes. Você entendeu? Então, quando brota do coração, é poder. Então, quando você quer transformar uma situação, você deve falar. Se não puder falar, você vai estar em oração. Porque o diabo conhece o pensamento. Por que você repreende no pensamento e acontece? Porque o diabo conhece o que você está pensando. Os crentes falam que não, mas eu provo na Bíblia que conhece. Eu provo na Bíblia que o diabo conhece o teu pensamento. Pensamento, não coração. A intenção ele não conhece, mas o pensamento ele conhece. Porque o pensamento é o ato exterior, onde no Velho Testamento todos os povos podiam pisar. Agora no ato interior, só o sacerdote. Só Jesus conhece o teu interior. Gostou? A nossa mente é que nem o templo de Salomão. Tem o ato exterior e tem o ato interior. O interior, só Deus. Nem o cônjuge, ninguém conhece. Nem pai de santo, nada. Agora, a mente, o inimigo sabe o que você está pensando. Que se repreende em pensamento, ele sai em nome de Jesus. Pastor, tem a ver com aquele livro, Batalha Espiritual da Mente, né? Eu não li esse livro. Irmão, sabe qual é o meu mal? Vocês me perdoem meu pecado. Eu só leio a Bíblia. Eu só leio a Bíblia, esse é meu mal. Eu preciso ler o livro de vocês, aí, essa turma toda que escreve. Mas eu tenho medo de me contaminar, entendeu? Isso que você falou em Levítico, ele é muito forte nessa questão Da mente? Não, da palavra, do representante, o sacerdote. O sacerdote, sim. Levítico, né? Sim. Isso mesmo, Claro, Levítico 30, isso mesmo. Só Mas aí que está, João, no Velho Testamento as coisas eram figuradas para o futuro. Hoje, o Novo Testamento, ele abarca mais a parte espiritual, que no Velho Testamento era representado por situações figuradas. Entenderam? Fala, irmãzinha. Fala mais alto, para todo mundo ouvir você no Brasil inteiro e no Japão, que nós estamos sendo vistos no Japão agora, pelo nosso Luizinho que assiste lá. Ele está indo trabalhar agora, porque lá não tem feriado. Esse negócio de vagabundagem é só no Brasil. Fala. Não, o diabo conhece por eletromagnetismo o teu córtex cerebral. Então, pensamento é uma coisa, sentimento e interior, intenção é outra. Eu não ia ler, mas vocês estão querendo que eu mude o assunto? Vocês são terríveis. Quando eu prego aquilo, não quer. Agora não quer. Agora quer. Eclesiastes capítulo 10, vai para lá. Eu tenho que falar, porque senão o pessoal ia em casa vai pensar que eu sou herege. Bom, já acho que eu sou herege. Já acho, mas esse homem prega o que não está escrito na Bíblia. Está escrito sim, é que o pessoal não estuda. O pessoal estuda bem Malaquias capítulo 10, isso o pessoal estuda bem. Como é que é? Ele sabe só a superfície, isso mesmo. Oi. Não, orar em línguas. Orar em pensamento sem ser em línguas, ele vê que você está orando a Deus. Lógico que ele vê que você está orando. Não, no seu coração não. Mas se você pronunciar, ele está sabendo, e no córtex cerebral também. Agora, mas do coração, só Deus conhece. Acabei de falar, o coração. Quer ver? Eu vou ler para vocês. O coração, só Deus conhece. Quer ver? O coração,
Só Deus conhece. Não confunda. Onde está? Deixa eu ver aqui. Te achei. Eu falei, eu troquei de Bíblia. Tudo que estava do lado direito está do lado esquerdo agora. Eu não acho mais a minha Bíblia de 1987. Não tem mais. Procurei tudo quanto é canto. Então agora tem que acostumar com as Bíblias futuristas. Olha lá, Eclesiastes 10, 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. Nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz. Aves dos céus? O que são aves dos céus na Bíblia? Demônios. Prova isso, pastor. Em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, quando o semeador jogou a semente, vieram as aves do céu e pegaram as que caíram ao pé do caminho. Quem são as aves do céu? Os demônios. Jesus fala, quando o indivíduo recebe a palavra, vem o diabo maligno e rouba a palavra dele. Tira a semente. Então o diabo tem poder de tirar da tua mente a palavra. Vai ter poder também para copiar a tua mente. Está aqui, ó. Olha aqui. As aves dos céus levariam a sua voz, e os que têm asas dariam notícia da palavra. Então o diabo tem acesso ao teu pensamento. Tem pensamento, tem acesso. Mas isso não é provado. Bom, depende do que é coração. Às vezes você briga com uma pessoa, não do coração, da mente. Mas o coração não briga. E Deus sabe disso. Fala, linda. Vou compartilhar rapidinho uma informação. Fala. Os cientistas fizeram um teste, onde a pessoa fica olhando no relógio, e quando ela decidir que ela quer apertar o botão, ela memoriza a hora e aperta. Os cientistas demonstraram que só olhando a parte elétrica do cérebro, você consegue ver a decisão da pessoa antes dela perceber que ela decidiu. Isso. Então, se um demônio ou qualquer outra coisa tiver acesso A parte eletromagnética. Mas eu falei, você é muito intelectual, Thales. Você devia estar na NASA junto com o Marcos, nosso astronauta. Vou ligar lá depois, te recomendar. É isso mesmo que ele falou. A parte eletromagnética da mente é detectada até por aparelhos. A pessoa está nervosa, põe uma ressonância magnética, muda até a cor da ressonância, para quem não sabe. É coisa nova. É de 15 anos para cá esses estudos. Então, é detectado o fator córtex cerebral. Isso é complicado, porque a nossa mente, o espírito do homem, está no córtex cerebral. O que é isso? Cérebro. O cérebro ele tem uma atividade eletromagnética, elétrica, neuronal. Essa atividade hoje ela é mensurada. O diabo, que é muito inteligente, vocês querem saber, sabe de captar isso. O exército israelense tem, né? Tem, captação. Então, agora, aqui dentro no sistema, porque quando eu falo aqui dentro, é lá embaixo do cérebro, onde é o sistema límbico, que é o centro das emoções. Isso nem a ressonância consegue detectar. É outra história. E aí é o átrio interior, é onde só Deus entra. O sacerdote, que é Jesus, entra no teu átrio interior. Entendeu? Oi. Mas você é o nosso apóstolo, pode falar o que você quiser aqui. Quiser pregar, vem aqui pregar. Fala, querido, o que você quer dar? Dá o texto, dá. Mateus 16, versículo 23. Isso, vamos lá. Ajudar aí a resposta dos pensamentos. Isso, é. Eu sei que o senhor sabe disso muito, mas eu aprendo com o senhor. Desculpa, Mateus 16. 22 e 23. Isso, olha aí, vamos lá, olha. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, é isso? Sim. As coisas do homem da carne, da mente do homem, as coisas. Sim, dá certo, amém, completou. O que ele falou? Mateus 16. O que ele respondeu agora? Que quando Jesus falou que as coisas, o diabo só compreende as coisas que são dos homens, da carne. Então a carne está no domínio, o domínio carnal está nas mãos do diabo. Amém? Carne é igual a anjos, espírito é igual a Jesus. Mundo passado, material, anjos. Mundo futuro, espiritual, Jesus. Então no Velho Testamento só tem uma passagem de fé. Novo Testamento tem quase 300. Então a fé é elemento do Novo Testamento. Quem inventou a fé? Me conta. Maurício, quem inventou a fé? Não sabe? Hebreus 12. Abra lá.
Você sabe, se você não fez teologia? Quem fez teologia aqui? Tem alguém que fez? Você é teólogo, que chique, olha lá. Eu nunca fiz teologia, eu nunca fiz nada. Eu sou que nem, você é dos meus, olha. O que eu falei mesmo? Hebreus, e olha, tá aí, ó. Pastor, eu fiz o básico, mas o senhor está mudando tudo, né? Olha aqui, oi? Eu fiz o básico de teologia, mas tem muitas coisas que o senhor está mudando. Estou mudando. Não, eu não, a Bíblia, tudo que eu falo eu provo. Se eu estiver errado, eu aceito. Totalmente, me prove, amém. Se houver lógica, porque nós temos que trabalhar com a mente, tem uma lógica. A característica do ser humano, da inteligência, é através de dois pensamentos chegar a um terceiro. Isso chama-se raciocínio. Eu tenho dois padrões, dois parâmetros e concluo um terceiro. A capacidade de concluir pertence ao raciocínio humano. Os animais não têm essa capacidade. Então eu tenho que ter lógica. A lógica é isso. É a exatidão matemática do pensamento. Hebreus 12, 2, Maurício. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem inventou a fé? Jesus. Até Jesus, a fé não tinha valor. No Velho Testamento. Fantástico, não? Jesus é o autor e consumador da fé. Porque Jesus tinha fé. Tem que ter muita fé para ver a turma que estava batendo nele, que um dia ia se converter. Ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Ele não teve garantia da nossa conversão. Ele não teve garantia que ia acontecer, mas ele creu. Ele creu sem retorno imediato. Jesus teve fé e consumou essa fé na cruz. Fantástico, autor e consumador da fé. A fé é um grande poder. E a fé é um escudo. Em Efésios capítulo 6, eu estava falando, vocês falaram? Em Efésios 6, agora no verso, olha aqui, ó, verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Então o diabo, ou Satanás, os espíritos malignos que tanto enchem os ambientes, que tanto coalham o ar, por isso que são principados do ar, são demônios. Mas pode chamar de orixás, pode chamar de orixá, espírito maligno, ou espírito benigno, que fala assim, ó, não, mas a pombagira é do bem, é do mal, e a jurema é do bem. Já ouviu falar isso? Não, é assim, o caboclo tupinambá é do bem e a pombagira é do mal. Gente, é tudo a mesma laia. Só tem um espírito que é de Deus, chama-se Espírito Santo de Deus. Só tem, é o Pai, o Filho e o Espírito. Novo Testamento é Pai, Filho e Espírito. E os anjos? Os anjos do Novo Testamento são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso está em Hebreus 1,14. O que é anjo? Está escrito aí. Não serve para mais nada. Não posso orar por ele, anjo da guarda. Esquece essa heresia. Anjo da guarda é heresia. Heresia, está que nem o Gaspareto agora, herege, aquilo é heresia, anjo da guarda, eu tenho o meu anjo da guarda, não é bíblico. Mas o Pedro tinha um anjo que foi lá, o Espírito também é anjo, o Espírito Santo é um anjo, anjo é malak, é mensageiro, Jesus é um anjo também, Paulo é um anjo, em Gálatas capítulo 4, olha aqui, ó, abra lá, eu tenho que explicar para vocês estão tudo, às vezes vocês ficam confusos, porque vocês ficam ouvindo aquele rádio, aquelas coisas daquela, como é o nome daquela mulher, ligue já, lembra? Aquele é demônio, ó, Gálatas capítulo 4, olha aqui, ó, olha aqui, ó. A coisa é séria, irmãos, coisa é séria, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, olha aqui, verso 14, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Anjo ou Jesus? Como um anjo de Deus, como Jesus Cristo, porque Jesus, como mensageiro de Deus, é um anjo também. Vocês são anjos. Tem gente que fala assim, pai, eu quero ver um anjo, aí toca lá o irmão no telefone e fala, esse irmão chato, eu quero um anjo, mas ele é o anjo. Ele é o anjo. Anjo, não pense que vai vir um ser de asas, pode vir, porque são espíritos ministradores enviados para servir a favor de nós. Não pense que os anjos serão servidos lá no céu.
Guarde isso. Não haverá isso. Prova isso. Prova isso, Adriano. Onde é que está isso? Hebreus 2. Não, Adriano trabalha demais. Trabalha demais. Hebreus 2, 5. Abra lá. Tem que pôr no lugar deles. Não, porque existe uma heresia. É um tal de cultuar anjo. E Paulo condena isso, hein? Paulo condena isso. O que eu falei? Desculpa. Hebreus 2, 5. Olha aqui, ó. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos. Não foi ao anjo que Deus sujeitou o mundo futuro. E no verso 16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou quem? A descendência de Abraão. Então não são os anjos que vão se assentar ao lado de Jesus. São o quê? Os servos de Deus. Vocês vão julgar os anjos. 1 Coríntios capítulo 6 fala que nós haveremos de julgar os anjos. Vou julgar anjo. Eles nos servem. Hebreus 1,14. Não foi para eles que Deus destinou o mundo futuro. Ele não escolheu os anjos. A qual dos anjos disse jamais, senta-te ao meu lado? Quem? Deus falando. São o quê? É Jesus e a igreja. A igreja toma o lugar dos anjos do Velho Testamento. Aprendam isso. A igreja toma o lugar dos anjos que caíram. Acabou. A igreja hoje é a família de Deus. E os anjos? Os anjos caíram. Mas isso que não caíram. A polícia toda recebe a paga porque meia dúzia não pisou na bola. Já viu isso? Cuidado com o policial. Não, tem uns que são bons, mas não importa. Mas a classe fica comprometida porque uma parte pecou. Então os anjos pecaram. Aí Jesus olhou para a igreja e trouxe a salvação para a igreja. E os anjos que não caíram? São servos, está aqui, estão conosco. Mas não são para eles que se destina o mundo futuro. Porque eles já viam a Deus face a face, irmãos. Nunca... Imagine só, os anjos precisam ter fé? Não, porque vem a glória, vê tudo. E mesmo vendo, muitos caíram. 1/3 caiu, vendo tudo. Agora nós não, nós nascemos da carne, em pecado. Vivemos num mundo maligno, com Satanás infestando o ambiente. Então muitos demônios, famílias incrédulas, um mundo perdido, prostituído, drogas, ladrões, palavrões nas escolas, petistas para lá e para cá. Não, o PT é a favor do mal. As mulheres, como é que é? Os gays, caso homem com homem, mulher com mulher, coisa terrível. Desculpa a verdade. Não é assim? Então, é uma coisa terrível. De repente, este homem maligno crê no invisível. Eu falei, eu creio em Jesus. Eu quero esse Deus que está escrito nessa Bíblia. E começa a ler a Bíblia e gerar uma fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Ora, então, como eu tenho fé? Ouvindo a palavra. Eu estou pregando para vocês agora, e está havendo em vocês um fenômeno de aumento da fé. Eu estou pregando que Jesus é real, Ele está aqui, os demônios também estão, mas Jesus é maior, Ele está em você. Então isso vai gerando em você fé, é o crer no invisível mais real. E esse crer produz um poder. A fé é um poder sólido, perfeito, que produz uma ação. Se eu creio, acontece. Marcos 11. Então olha só, antes disso, Jesus falou, fecha o pensamento. Eu comecei. Então os anjos estavam lá em cima, você não, veio do nada, nunca viu Jesus. Eu então, que nem igreja ia quando era pequeno, ia em terreiro de macumba, que minha mãe me levava de vez em quando para receber um passe, para ver se a vida melhorava. Eu era pequenininho, era no terreiro de macumba. Uma vez eu entrei no terreiro de macumba lá, meu pai tinha comprado um opalão, em 74. Aí a mulher falou assim, o demônio, comprou carro novo, né, Zé Filho? Eu falei, tá por dentro, hein? O diabo sabe tudo. Mas eu não sabia que era o diabo, eu achava que era um espírito de uma pessoa que morreu. Não existe isso. Não entre nessa. Isso é conto mentiroso. Os espíritos que estão por lá aí, nos terreiros, na Umbanda, na Macumba, no Espiritismo, são espíritos já existentes, não são pessoas que morreram. Não existe isso. Eu estou esperando para contactuar com os meus ancestrais, não vem ninguém. Estou procurando, não vem, não vai vir.
Estou cansado de falar isso para vocês. Está lá em Jó 7, Jó 14, Hebreus 9, 27. Ao homem está estabelecido viver uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Ou está certa a Bíblia ou não está. E a mesma Bíblia de todas as religiões é uma só. Eclesiastes 3, Eclesiastes 5, tem muitas passagens. Não há outra vida, é só essa. Agora existem os espíritos por aí, enganando todo mundo. Agora, você veja bem, você vivia nesse mundo, crê na palavra e de repente começa a viver uma relação de fé com Deus. Você fala, Senhor, eu preciso desse emprego. Eu creio. Eu vou jejuar. Sabe o que você jejua? Sabe para que serve o jejum? Sabe para quê? Quem me diz? Para que serve o jejum? Para quê? Para aumentar a fé, fortalecer a fé. Fortalecer o Espírito. Quando eu jejuo, eu alimento o Espírito Santo. Eu fortaleço o Espírito, aumento a fé. Tudo isso eu tenho que mostrar para vocês na Bíblia. Então o que acontece? Eu começo a ter fé. E começo então a crer no mundo sobrenatural. Aí Deus olha e fala assim, para os anjos, olha só. Esse aí veio do barro, nunca me viu, nunca viu a Jesus, nunca teve parente evangélico, mas crê mais que os anjos. É muito sério. Então isso que vale para Deus, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Marcos capítulo 11, abra lá. Vou lá mostrar. Você está me deixando nervoso. Vou começar a pregar agora. Marcos 11, vamos lá. Abra lá em Marcos 11. Muito séria a fé. Olha só que linda essa passagem. Marcos 11, verso 22. Olha o que Jesus fala. Jesus respondendo disse-lhes, tende o quê? Fé em Deus. Ou seja, creia em Deus. Aí ele falou, verso 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha só Maurício, disser, olha só João, disser, não é só pensar, disser, ao poder da palavra. Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha só. Então olha só, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então está orando, não duvida. Tem gente que ajoelha para orar. Jesus, abençoe meu pai, aquele emprego que eu já falei, e está pensando, não vejo a hora de dormir. Não. Quando está orando, eu creio. Senhor, o Senhor já está dando. Fale alto, Satanás, Jesus já deu, porque o futuro está lá acontecendo. Isso aí tem no livro, agora sim, esse livro eu li, a 4ª dimensão do Po Yang Shu. Você gera o futuro pelo poder da palavra. Isso é bíblico. Vai acontecer. Eu já estou vivendo. Viu, Satanás? Eu já estou vivendo. O inimigo, não é possível, ele crê. Porque o diabo não quer que você creia. O diabo quer que você olhe para o passado. Só que Jesus quer que você olhe para o futuro. Jesus fala o seguinte, não vos lembreis das coisas passadas. E Filipenses 3 fala assim, uma coisa, eu já preguei isso aqui, uma coisa faço, esquece as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, porque a vida em Cristo é só vir a ser e não era. Satanás era, porque o Satanás quanto mais puxar para trás melhor, porque ele vai acabar no futuro. Agora Jesus vai começar a nossa vida com ele no futuro. Entenderam? Só um minutinho, Carla, fala. Mostra a Carla, isso. Então, quando nós oramos, pedimos a Deus que peça para os anjos nos guardar. Isso é errado, então? Não é bíblico. Onde é que está na Bíblia isso? Peço os anjos nos guardar. Onde está na Bíblia? Se você me mostrar... Não. O evangélico, eu mesmo... Não, isso aí, posso dizer, é uma herança católica para os evangélicos. O evangélico guarda muito do catolicismo. Porque Lutero, quando fez a reforma em 1517... trouxe muito, ele era católico, ele se converteu, ele se avivou, mas ele trouxe muitos traços católicos, um deles é isso, que os anjos estejam aqui, mas não é bíblico, a Bíblia nunca fala. O que Jesus falou? Quando pedirdes, pede o quê? Em meu nome ao Pai. Então eu peço em nome de Jesus ao Pai, essa é a forma certa, não é para os anjos. Pastor, mas não tem aquele versículo que diz, os anjos
Senhor dará ordem aos seus Velho Testamento. para te guardar. Irmão, Velho Testamento. Então, Velho Testamento. mas não serve para Mas quem é que dá ordem aos anjos? Não, o Senhor. Vamos, não. O Senhor dará ordem. Então quem dá ordem é o Pai, não você. Não, a gente não vai dar ordem, a gente vai orar a Deus. Não, você não deve fazer. Você deve pedir em nome de Jesus. Então, em nome de Aí Deus vai liberar a ordem para os anjos. em nome de Jesus. Agora, essa visão de Velho Testamento, o Salmo 91, é como se fazia no Velho Testamento, porque o Velho Testamento existia o quê? O controle dos anjos. No Novo Testamento é Cristo. Guardem isso. No Velho Testamento não havia um mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, abra lá, irmão querido. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que homem? Porque é aquele Cristo que sofreu e pode compreender o nosso sofrimento. Porque ele passou por tudo que nós passamos, só que sem pecado. Então ele pode interceder. Vocês entenderam? Não se pede nada para anjos. E não se ordena aos anjos para acampar. Isso não é bíblico. No Novo Testamento, não. Não, pastor, não é pedir para ir acampar, é agradecer a Deus. Eu já fiz, agradecer a Deus. Você pode agradecer. Agradecer a Deus pelos anjos que estão acampados ao redor deles, que eu creio. Que você creia. Amém. Mas o pedido nunca é para anjo e nunca o endereçamento sempre é por Cristo. A via de conexão, a chave espiritual, chama-se o nome de Jesus. Guardem isso, é em nome de Jesus. Tudo que pedirmos em meu nome, eu farei. O Pai fará. Perceberam? Em meu nome. Jesus sempre deixava claro, em nome de Jesus. Podem ver, toda a Bíblia é em nome de Jesus. Uma vez eu preguei para um espírita. Ele falou, em nome de Jesus eu fiz isso, em nome de Jesus aquilo. Ele falou, por isso não, eu também, o espírita falando para mim, um médico. Uma vez chegou um espírito lá no pronto-socorro, eu falei assim, sai que eu sou mais forte que você. Ele falou para mim. E o espírito saiu. Eu falei, meu Deus, que demônio forte. Está com esse homem. Vocês entenderam ou não? Eu falava para ele que eu estava expulsando os demônios em nome de Jesus no pronto-socorro. Isso faz muitos anos já, que eu dava plantão em pronto-socorro. Aí ele falou assim, o espírita, não, mas eu também. Uma vez chegou um homem endemoniado, aí eu falei, sai, que eu sou mais forte que você. E saiu o demônio. Porque o que estava com ele também? Porque os demônios têm hierarquia. Tem hierarquia. Existem demônios que são mais fortes que outros. Você vai num centro endemoniado, você sai bom. Porque os demônios mais fortes lá vão expulsar os maus para você se submeter aos mais fortes. Existe uma hierarquia demoníaca para te prender nas trevas. Agora, só o mais valente que todos, que é Cristo, o Senhor, pode te libertar totalmente do mal. Não importa o que aconteça, só Jesus é o Senhor e mediador. Não há anjo que possa. Porque, na verdade, os anjos, olha só, eu vou te mostrar que os anjos estão sujeitos. 1 Pedro 3, abra lá. Eu não quero que o irmão vá para casa com dúvida, viu? É importante, a dúvida é perigosa, porque o inimigo quer pôr dúvida em vocês, eu fico preocupado com vocês. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 22. O qual está à destra de Deus, que é Jesus. Então, Jesus está à destra de Deus. Isso fala em Atos 7, quando Estevão é apedrejado, ele tem uma visão celestial. Lembram disso? Ele viu Jesus à direita do Pai e a glória de Deus. Ele viu isso. Então, Jesus está à direita do Pai, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu. Então, Jesus subiu ao céu. Por que tendo? Porque ele não estava, ele largou a glória, veio para cá e voltou de novo por causa do sacrifício. Olha lá, havendo-se-lhe sujeitado, olha que lindo, os anjos, as autoridades e as potências, querubins, serafins, arcanjos, dominações, tronos, principados e potestades, tudo está sujeito a Cristo. Céu, terra, debaixo da terra. Céus, os anjos, terra, os homens, debaixo da terra, os demônios. Tudo se sujeita a Cristo. E nós somos amigos dele. Gente do céu, é muita coisa. Só que tem gente que não crê, fala, não, é muita coisa para mim, então não está crendo. Creia e viva isso. Você é amigo de Jesus. Thales, você é amigo de Jesus, não é pouca coisa. Você é amiga dele, do homem. Jesus Cristo, homem. Então você pode falar, eu sou amigo do homem, cuidado. Que homem? O Filho do homem, Jesus.
Jesus. Não há poder maior que Jesus. No universo, está vendo? Havendo-se-lhe sujeitado anjos, principados, autoridades e potências. Então, os anjos são sujeitos a nós. Porque eu vou julgar os anjos. Então você é mais poderoso que os anjos. Só que os anjos enxergam sem parar o mundo invisível. E podem combater aquilo que você não pode. Mas pela fé quem controla é você. Pela fé quem controla é você. Na hora que você chega em casa, você está meio perto e fala assim, eu ordeno agora um escudo de força neste lugar. Eu resisto a todo mal. E começa a empurrar, abre a janela e põe para fora todo espírito maligno. Isso vai acontecer. Uma vez um demônio não saía e comecei a brigar com o demônio. Sai, não, sai, não. Falei, não quer sair, Satanás? Então vou cortar sua garganta. Peguei a Bíblia, não é espada? E comecei a fazer assim, só simbolicamente, fisicamente simbólico, mas espiritualmente estava acontecendo. Na hora que eu fiz assim, o demônio, ai que dor, porque ele estava sentindo, pelo espírito, o corte da espada. É real. Uma vez eu estava no pronto-socorro, já contei isso 1 milhão de vezes aqui. Fui expulsar um demônio, uma moça estava endemoniada. Eu falei assim, olha o sangue de Jesus, e pus a mão nos olhos dela. Aí na hora que eu pus a mão, ela falava assim, aqui gosta de sangue, na minha mão. Então isso é espiritual. Então você tem essa vida física, normal, que nós temos aqui, que dói, que é biológica, que é natural, que é humana. Mas sobrenaturalmente está em você uma couraça. Está em você uma blindagem pela fé. 1 Tessalonicenses, Deus na hora das palavras, capítulo 5, abra lá, irmãos. Se não tiver ruim, se tiver ruim, põe lá no canal 5 para assistir as trevas. O que eu falei? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha aí, glória a Deus, verso 8, mas nós que somos do dia, então nós somos do dia, diferente daquele anjo lá, Sheila, foi você que falou do anjo, né? Que durante a noite lutou, e de dia ele falou, tenho que ir embora, porque já vem o dia. Não era do dia aquele anjo. Boa essa, hein? Jesus é o príncipe da luz, o diabo é o príncipe das trevas. Está todo anjo que gosta de trevas, está do lado errado. Mas pastor, no Velho Testamento os anjos deram a lei, por isso que condenaram os homens. Não tinha nada a ver com o Pai. Mas isso não fala na igreja. A igreja está cega. A igreja está cega. A hora que ela não aprender, enquanto ela não aprender que o Velho Testamento foi abolido, eu vou mostrar para vocês. Primeiro leia 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos o quê? Da couraça da fé. Olha só, Maurício, quando você tem fé, você tem uma couraça, o diabo não te pega. Uma vez eu operei um aidético, já era crente, estou cortando o homem para salvá-lo, furou, rasgou minha luva, o sangue dele entrou na minha mão. Os colegas, Lenilton, e agora? Eu falei, eu sou de Jesus. Falei bem alto no pronto-socorro. Até hoje, faz 30 anos. HIV negativo. Lógico, eu sou de Jesus. Mas isso é fé. Não vai fazer isso você se você não tem fé. Eu estava operando. Fé é isso. Fé é viver o sobrenatural. Que nem Paulo, a víbora picou, o pessoal disse, esse homem vai morrer. Ele falou, não, jogou a cobra fora, eu sou de Jesus. Fé. A fé movimenta o mundo sobrenatural, cancela veneno, cancela arma mortífera, cancela câncer, cancela tudo, muda céu e terra, porque quando você tem fé, você interfere no curso da natureza. A natureza acontece naturalmente, dia, noite, chuva, sol, doença, saúde, alegria, tristeza, tudo acontece, sono, vigília, tudo, fome, sede, saciedade, comida, tudo. De repente, pela fé, você muda a estrutura celular. Pela fé. Olha aqui, ó. Mas nós, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, amados do Senhor, a fé é um poder tremendo, e o diabo sabe disso, então ele faz tudo para você não ter fé, e Deus permite, para testar a tua fé. Então é uma ocasião dupla,
O diabo querendo te destruir, Deus permitindo para ver até onde você vai suportar. Prova isso, pastor. 1 Pedro, capítulo 5, abra lá, diz assim. Por isso que é importante a sobriedade, a vigilância. O que é isso? É eu abrir meu olho e falar, tudo é espiritual. Se eu perco a visão espiritual, é como se eu se desligasse o rádio. Não recebo mais a notícia, acabou. Um rádio desligado não vale nada. Ligado, eu tenho a conexão. Então, eu com a fé tenho a conexão. Sem fé, perde-se o valor. 1 Pedro, capítulo 5, olha aqui, verso 8, sede sóbrio, vigiai. O que é vigiar? Lembra do mundo espiritual. Vigiar não é ficar acordado, é ficar acordado espiritualmente. Lembra do mundo espiritual. Lembra. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com o que você olha. Cuidado com o que você tem ao redor. Sente o ambiente. Esteja em oração. Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então ele não está longe, ele está perto. Bramando como leão, louco da vida. Buscando a quem possa tragar. Quem é que ele traga? Quem está desconectado. Ao qual resistir firmes na fé. Aqui a arma poderosa. A blindagem da fé que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses. A couraça da fé. Então a fé me liberta contra o mal. Isso o Velho Testamento não falava. O Velho Testamento nunca falou de guerra contra o diabo. Me mostra no Velho Testamento, Carla, onde está a guerra de homens contra o diabo. Não tem. Pode ver. Vocês percebem que não tem resistir ao diabo no Velho Testamento? Não tem nada disso. Ué, mas veja bem, mas não é a mesma situação de guerra? É, mas no Velho Testamento os demônios eles estavam mesclados com os anjos e ninguém sabia quem era quem. Quem era do lado bom, quem era do lado mau. Esse é o problema. Esse é o problema. No Velho Testamento, o diabo estava enrustido no meio dos anjos. Tanto é que quando ele foi se apresentar perante Jeová, os filhos de Deus foram se apresentar perante Jeová, foi quem no meio deles? Satanás, conforme um filho, porque também era um filho. Foi lá. Primeiro, está lá em Jó 1:6 em diante. Então, no Velho Testamento, os anjos estavam enrustidos. Você não sabia quem era bom, quem era mau. Eles deram a lei, inclusive os maus. Porque veio a lei para que a ofensa abundasse. Então, quem é que fez isso? Anjos. Prova isso, pastor, para você não ter dúvida. Gálatas 3:19, abra lá. Você tirar a dúvida do João, senão ele não volta mais. Eu já piro a dúvida de tanta gente que não volta mais, fico aí depois nas outras igrejas. Ó, Gálatas 3:19. Olha que coisa clara aqui. Olha essa aqui, apóstolo Cleus, da Igreja Assembleia de Deus do Imbu. Domingo estaremos pregando lá no Imbu, à noite. Quem quiser assistir para palavra diferente, vá lá na igreja do pastor Cleus. Gálatas 3:19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E por quem foi posta? Olha, e a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que é Moisés. Então quem deu a lei foram os anjos. Não fala aqui que o pai de Jesus deu a lei, não fala. Está aqui escrito. E por isso que os pastores ficam loucos, porque eles aprendem na escola dominical e na teologia que a lei foi dada pelo pai. Não é verdade. Foi permitido, mas quem deu foram anjos. Só essa passagem, pastor? Atos 7, 53, 54, abra lá. E não gostou também, não ganho nada com isso. Eu faço a minha medicina, você quer ser curado em nome de Jesus, vai lá no consultório. Atos 7, 53. Olha que, por isso que a turma matou Estevão, Wendel. A turma, na hora que Estevão falou que os anjos deram a lei, os fariseus ficaram loucos. Mataram o homem. Mataram o homem. Olha aqui, ó. Verso, Atos 7, 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Aí o que aconteceu? Verso 50. E ouvindo eles isso, se enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes. Vamos matar esse homem. Mataram o homem. Que nem Jesus. Jesus veio e falou assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Olho por olho. Isso os antigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem são os inimigos?
Moabita, Amonita, Jebuseu, Eteu, Amorreu, toda aquela turma. Ah, mas em Deuteronômio 4 manda matar todo mundo. A ordem era matar todo mundo. Ó, matar todo mundo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai. Ué, mas espera, o Pai não mandou matar? Não. O verdadeiro Deus agora está manifesto. O Velho Testamento eram os anjos que deram a lei. Agora vocês entenderam? Oh, porque a teologia não sabe disso? Eu não sei, estavam pensando em outra coisa. Ai, fico nervoso, deixa eu tomar um pouco d'água. Velho Testamento, o Deus é Deus da ira. Jesus é o Deus do amor. Mas então eram os anjos que diziam... Estava no comando do Velho Testamento. Comando, gerência do Velho Testamento. Está escrito na Bíblia. Eram os anjos caídos. Aí que está, irmão, os dois. Anjos caídos e não caídos. Paulo teve esse discernimento e falou em Colossenses capítulo 2. Abra lá, João. Adoro que vocês tenham dúvidas. Eu quero que vocês perguntem coisas difíceis. Senão eu vou embora, porque assistir... Senão você liga agora no, como é o nome lá, na Universal Reino de Deus, que a pregação é boa. Aí ele leva uma graninha. Tem problema. Todos são de Deus. Igreja da Graça, aquela do Chapelão, que é o nome da igreja lá. Não quero mais. Tá bom. Eu não durmo à noite, você não quer que eu durma, né? Ele sabe que eu gosto de café, ele fica me estimulando, é terrível. Então, irmãos, como é o nome daquele chapelão? Como é o nome? Uma igreja mundial, todos são de Deus. O pastor Lenilton nunca falou que alguma igreja não é de Deus. Todos. Congregação cristã, eu amo a congregação cristã. Igreja de Deus. Apesar que eles acham que a gente é primo, só não é irmão. Mas são de Deus. Adventista acha que nós somos inferiores, que não guardamos o sábado. É assim. Minha avó fala, não, tem que guardar o sábado. Chegava às 4 da tarde. Vó, cadê a janta? Sinto muito, o sol baixou. Eu falei, caramba, dancei. O sol baixou e eu vou ficar sem comida. É assim os adventistas do sétimo dia. Então cada um tem o seu esqueminha. Guardando a lei de Jeová. Só que Jesus cancelou a lei de Jeová. O que eu falei? 2. Abra lá. Adoro assim. Disputa. Isso é bom. Sadio isso. Se for para pregar o normal, então vamos para a igreja, qualquer igreja aí, tá bom. Ó, Colossenses 2, verso 14. O que Jesus fez na cruz? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Então, que cédula é essa que era contra nós? A lei, tá? A qual de alguma maneira nos era contrária, porque a lei era contrária, e Jesus atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E o que aconteceu com essa atitude? Verso 15. Despojando os principados e potestades. Quem são esses? Anjos. Os expôs publicamente. Por quê? Porque até então eles eram os deuses do Velho Testamento. O Deus da Pérsia, o Deus da Grécia, o anjo da Grécia, o anjo da Pérsia. Entenderam? Anjos do Velho Testamento que dominavam as nações. A deusa Diana, a deusa não sei, o deus Hércules. Demônios. Orisíris, Ísis, Horus, demônios, vocês aprenderam na escola. Mas eram os deuses das nações, demônios, espíritos, que Jesus na cruz falou, não se engane, são espíritos maus. Olha aqui, ó, e despojando os principados e poderes, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus triunfou sobre todos. A partir de agora é Jesus e acabou. Qualquer nação, qualquer país, qualquer religião, Jesus é o Senhor. Acabou, mas e o Buda? O Buda está por fora. Não é o Deus, não é Deus. Não é. E o Masaharu Taniguchi está por fora. Me desculpe os japoneses aqui. Está por fora. O pastor Lenilton, antes de se converter, se meteu em tudo quanto era buraco. Foi até expulso do centro de Macumba. Foi expulso do espiritismo. Uma vez, mesa branca, fui expulso. Falaram, senhor, se retire daqui. Eu falei, meu Deus, não me quiseram lá. Porque eles mandaram falar, na mesa, lá, todo mundo, vamos nos reunir, vamos dar as mãos para invocar os espíritos. Pensa no espírito. Eu comecei a pensar em Jesus, que minha avó era crente, da Adventista. Falei, Jesus. Eu tinha 17 anos. Era cocotinha, né? Tinha cabelo, tudo.
Jesus. É cabelo igual dele, olha, igual o dele esse cabelo. Meu cabelo era igual ao do João, assim. Mas era mais chique, tinha 18 anos, 17 anos, né? Assim, que nem o João. Eu não penteava o cabelo. Você também não penteia, né, João? Fazia assim. Eu tomava banho, caía na rua. Eu era assim, que nem o João, assim. Aí fui pro centro de Macumba, não, centro de Umbanda, lá do centro da... Aí, pensando no Espírito, eu comecei a pensar em Jesus, tenha fé! Eu falava, Jesus! De repente o homem saiu lá na frente e falou, moleque, um mocinho falou assim, o senhor se retire. Falei, fica ofendido, um monte de gente. Falei, que vergonha. Aí me retirei assim, fiquei lá na porta da garagem, era uma garagem a reunião. Na hora que eles se deram as mãos, sem a minha pessoa, os demônios, desceu um, desceu o outro. Falei, meu Deus, eu estou fora disso. Eu achava que era uma ofensa para mim. Saí triste do centro de Macumba. Falei, nossa, ninguém me quer. Jesus já está em você antes de você aceitá-lo. Jesus já opera na sua vida, já dirige sua vida, já abençoa a sua vida, já livrou a tua vida antes de você estar na igreja. Hoje aqui é apenas uma confirmação de que você é de Jesus e você não tem nada a ver com os principados e potestades das trevas. Acabou. O Velho Testamento foi abolido. 2 Coríntios 3:14. Abra lá, Sheila. Tem que ler porque o João está muito confuso. Ele não vai dormir essa noite. Mas qualquer dia eu vou pregar aqui. É que se eu pregar como deve se pregar, eu tenho medo de vocês me expulsarem da igreja. Então eu tenho que ser leve com vocês, porque vocês não estão preparados. É que nem Paulo, eu com manjar vos criei, e não posso criar com outra coisa, porque vocês não estão preparados. Lá em Hebreus 5, Paulo fala, é o escritor de Hebreus, que a gente acha que é Paulo, né? Fala assim para vocês, queridos, já devendo ser mestres pelo tempo, Hebreus 5:12, eu devo de novo voltar para os fundamentos da doutrina de Cristo, e não por sólido alimento. Por quê? Porque ainda sois meninos e não podeis suportar o sólido alimento. Você vê, eu estou falando algumas coisas diferentes aqui, vocês já estão tudo doido comigo. O irmão já quer de novo orar com os anjos lá, não sei o quê. Eu sei, eu entendi sim. 2 Coríntios, capítulo 3, olha lá, 2 Coríntios 3:14. Olha só, João. Mas os seus sentidos foram endurecidos, isso é falando dos judeus. Falando dos judeus. Como é que eu sei que é judeus? Verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei era transitória. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Olha aqui, os sentidos dos israelitas foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. O que está escrito aí, João? Removido ou abolido. Aqui está escrito abolido no meu. O Velho Testamento foi abolido. Então Jesus na cruz, o que Jesus falou? Um novo mandamento mudou. Este é o cálice do meu sangue do Novo Testamento. É o novo pacto no meu sangue. O velho pacto acabou. As igrejas insistem em adorar Elias, Isaías, Eliseu. Acho ótimo tomá-los como exemplo, mas vivem no Velho Testamento. Tem igreja que em pregações lê o Velho, não lê uma passagem do Novo, sendo que o Novo Testamento é o que leva para o céu, não é o Velho. O Velho Concerto, Levíticos, foi abolido. Foi abolido. Senão, mulheres, se são todas pecadoras. Sabe por quê? Lá em Levíticos 15 fala que a mulher, na regra, tem que ficar isolada. Não pode usar modos que nem vocês andar por aí. Não imaginou vocês em casa? O que aconteceu com a sua esposa? Não vai trabalhar? Não, ela está com a regra. Mas por que não pode trabalhar? Porque a Bíblia fala que a mulher tem que, na regra, ela tem que ficar isolada. Que é isso? A lei mata, mas o Espírito vivifica. Esquece a lei. Mas, pastor, o Levítico ele é interessante porque ele mostra para a gente esse início, Sei. Deus ensinando, né? Todo mundo tem esse argumento, João, mas se você for levar no pé da letra, é impossível viver. É impossível viver a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, está lá em Romanos capítulo 3, Salmo 14, Salmo 14 fala mas isso. a questão é que, na verdade, isso tudo essas leis estavam sendo controladas, ensinadas por anjos. Isso. Por isso que vem. E por isso que... É confuso aqui. E todo mundo acha que pela lei se leva a Deus, mas nenhum homem foi justificado pela lei.
Não consegue. Por isso que veio a lei para que a ofensa abundasse. Então por que Paulo afirma isso em Romanos 5? Veio a lei para que a ofensa abundasse. Ela veio porque os anjos quiseram enquadrar os homens. Os anjos não amam os homens. Quem ama os homens são? Quem é? Jesus. O Pai, Filho e Espírito. Os anjos têm inveja. Tanto é que, puxa, você falou, Sheila, você é demais, hein, Sheila? Você não sabe quem você tem do seu lado. Ela matou a charada. 1 Pedro, capítulo 1. Olha essa aqui, João. Olha essa aqui. Depois que a gente vai conversando, vai vindo a Bíblia na cabeça. Olha essa aqui, João. Olha essa aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então a graça no Velho Testamento, ela estava apenas oculta na palavra profética. Ninguém entendia o que seria graça. Os anjos não sabiam, os demônios, nenhum homem, ninguém sabia o mistério de Cristo. Por que é mistério? Porque estava em segredo. Ninguém sabia que um homem ia salvar a humanidade. Ninguém entendia isso. Como é que pode um homem salvar a humanidade? Então é a graça. Olha aqui, ó, verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles. Então o Espírito de Cristo, o que é o Espírito de Cristo? Já preguei aqui, é o pensamento de Cristo. O que é Espírito de Cristo? É o Espírito Santo? Não. O Espírito de Cristo é o pensamento de Cristo. Estava nos profetas. Então, porque o Espírito Santo foi derramado só no Novo Testamento. O Espírito Santo foi profetizado em Joel 2 para descer em Pentecostes, não confunda. O Espírito Santo derramado sobre toda a carne foi agora, no Novo Testamento. No Velho, o Espírito Santo era dado esporadicamente, mas é um outro Espírito, é o Espírito de Deus. Não era o Espírito Santo do Novo Testamento, era outro. Pastor, o senhor está louco? Quando o Sansão ficou cheio de Espírito, ele matou 1000 homens com uma queixada. Se aquele lá é o Espírito Santo, vamos para Macumba. Se o Espírito Santo me pega para matar 1000 homens, não é o Espírito Santo. O Espírito de Deus. O Velho Testamento possui o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que estava na mão dos anjos também. Loucura isso, né? Mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava. Jesus falou assim, eu tenho que ir para o Pai, João 14, para que ele possa vir. Se eu não for, ele não poderá vir. Isso é o Espírito Santo. Aí ele fala, o Espírito da verdade, que já habita convosco, porque estava em Jesus, então ele habitava convosco, e estará em vós. Batismo do Espírito Santo. Aconteceu onde isso? Pentecoste. Veio línguas de fogo, veio vento impetuoso, veio línguas repartidas, e encheu todo mundo, e até hoje a mesma coisa. Começa a fazer uma reunião de oração aqui, enche o Espírito Santo. Não é o Espírito de Deus. Ninguém vai pegar uma queixada de jumento e matar as pessoas por aí. Esse não é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, está havendo contradição. É falta de explicação, é falta de entendimento bíblico. Ah, mas a Bíblia não fala isso, os pastores não falam isso por aí. Porque não entenderam que o Espírito Santo é uma coisa e o poder do Velho Testamento é outra. Olha só, 1 Pedro diz o seguinte, que a ocasião de tempo que o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Verso 12, aos quais foi revelado, quer dizer, para os profetas foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então, hoje eu recebo o Evangelho pelo Espírito Santo pelas pessoas, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos, como disse, quem falou que os anjos têm inveja? Quem falou? Sheila, você matou. Olha aqui, os anjos olham e falam assim, como eu queria teu Espírito Santo. Os anjos olham e falam assim, esses seres de barro. Maurício era do mundão, você não era, você sempre foi crente, mas o Endo era do mundão. O Ricardão ia no Birosca, enchia a cara, tomava todas e mais uma. E agora está repreendendo os demônios em nome de Jesus. Que poder é esse? Os anjos olham e falam assim, eu queria ser como o Ricardo, mas não posso. Os anjos desejam bem atentar. Está aqui em 1 Pedro 1:12. Mas não consegue. Então eles ficam esperando, olhando. Esperando até que você caia. Quando você cai, eles falam, está vendo? Não é fácil. Quando você vence, a alegria do Senhor
diante dos anjos. Então, quando fala lá, quando um pecador se arrepende, há alegria no céu, diante dos anjos. Todo mundo fala assim, a alegria dos anjos. Não, há alegria no céu, diante dos anjos. Olha essa aqui. Perceberam? Então, quando um pecador se arrepende, há alegria onde? Nos céus, diante dos anjos, não dos anjos. Que os anjos falam assim, puxa, mais um que vai mandar em mim. Mais um para cuidar. Lógico. Mas eles desejam atentar, porque eles não podem mais pregar o Evangelho. Quem prega hoje somos nós, a igreja é cheia do Espírito, a igreja possui aquilo que é o próprio Deus, sabe o que é? Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da Trindade entre nós e em nós, é o grande mistério, é o mesmo Espírito em mim, em você, em você, em você, e nos 7 bilhões de pessoas, se quiserem, da Terra, 8 quase agora. Fantástico, que mistério glorioso, isso é graça, porque ninguém é digno. O irmãozinho veio do Birosca, eu vim de zonas mais profundas, fui professor lá no Birosca, aquele é o santo, sempre foi santo aquele lá, não tem jeito. Vocês entenderam então? A fé é uma porta para o mundo sobrenatural. O que foi? Não era santo não, gente? Cadê a Marlene? A Marlene tá lá fora, é coisas ocultas, né? Meu Deus! Vocês entenderam? Então a fé te coloca num patamar, porque nós, sendo humanos, podemos ter fé. Os anjos não. E o justo viverá da fé. 1 Coríntios, capítulo 5. Abra lá, estou acabando, atenção. Melhor 2 Coríntios 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha aqui, fantástico. Estou acabando. Que hoje é véspera de finados. Amanhã vocês vão no cemitério ou não? Só se for dar uma volta, porque já não tem ninguém lá mais. Né? Ali é só pó. Mas tem gente que gosta de passear no cemitério, né? É bom passear no cemitério. Por quê? Porque lá se vê o fim de todos os homens. E os homens se aplicam ao seu coração. Fala, eu vou um dia estar aqui. Então eu preciso ficar firme com Jesus. Abra os seus olhos. Né? Tanta gente vai embora. Ou então vai pregar o Evangelho. Não, viver é Cristo. Se é para ficar vivo, é pregar o Evangelho. Morrer é lucro. Paulo fala isso em Filipenses. Fala. Aquela passagem que fala que é melhor estar num velório do que numa festa. Eclesiastes capítulo 7, verso 1 e 2. Eclesiastes 7. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 2. Estou acabando, irmãos, estou acabando. 2 Coríntios capítulo 5. Aliás, capítulo 4, verso 17. Olha aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sabe por que Deus permite a nossa tribulação? Porque Ele quer glorificar a nossa vida. Porque quando você vence a tribulação, você só pode vencer pela fé. Verso 18, agora olha o segredo aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem. Então o Novo Testamento é vida invisível. Não atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são o quê? Temporais. Mas as que se não veem são eternas. Então tudo que eu vejo é temporal. Um dia vai quebrar esse copo. Amanhã, depois, hoje ou daqui 100 anos. Um dia acaba. Mas as coisas invisíveis são eternas. O eterno poder, a cidade celestial, o mundo espiritual é eterno. Então vale a pena você investir no reino de Deus, que é eterno. É a vida de Jesus na sua vida. É falar das coisas de cima. É buscar as coisas de cima. É buscar intimidade com Cristo, esperança da glória. Olha aqui, ó, 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Olha quanta coisa maravilhosa. A fé é uma palavra que dá umas 5 horas de pregação aqui. Se eu começar a mostrar os milagres de Jesus, em Mateus 8, teve aquele centurião romano. Centurião romano, não era judeu e não era crente. Não era nada. Mas ele era um homem simples, humilde, e falou, Senhor, tem o meu criado está em casa gravemente enfermo. Aí Jesus falou, eu irei e lhe darei saúde. Aí Jesus falou, não, acho que estava bagunçada a casa do homem, né?
Aí o homem falou, não, Jesus, eu sou homem sobre comando, que nem o Senhor. Eu digo aos meus criados, vai, eles vão. Digo aos meus soldados, vem, eles vêm. Então basta uma palavra tua, Jesus. Basta a palavra, não precisa ir lá. Basta abrir a boca agora. Olha a boca, tem poder. Basta a palavra. E meu criado sarará. Aí Jesus falou, meu Deus, nem em Israel eu vi tanta fé. Aí Jesus falou, mas muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque, Jacó e José. Isso prova que nós vamos sentar com a turma lá. Então, não tem essa de reencarnação. Abraão é Abraão, não reencarnou. José é José, não reencarnou. Não é? O Sérgio é o Sérgio, não vai reencarnar. Nós vamos sentar com os amigos, irmãos lá no céu. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Aí Jesus falou, vai, que o teu criado já está. Faça conforme a tua fé. O assunto é fantástico. A fé é uma porta, está lá em Atos, né? A porta da fé, diz Paulo em Atos 14, né? E assim vai, a fé é justiça, a justiça que é pela fé. 1 João, estou acabando, capítulo 3, não, capítulo 5, olha aqui, ó. Verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a fé. Então a fé vence o diabo, a fé vence o mundo. Que fantástico. Por quê? Porque eu posso estar onde for. Se eu tenho fé, eu não me desconecto do Pai. Estou no shopping, estou onde for. Estou no restaurante, estou no ônibus, mas estou na fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Só dá glória. Glória a Jesus. Quanto mais glória você dá, mais fé. Mas é assim? É. Abraão não teve filho. Aí pensou que vinha, não veio, aí o que ele fez? Entregou a escrava, a Sara falou, deita com a escrava. Teve Agar. Aí Deus falou, para, não é isso que eu quero, eu vou te dar um filho da Sara. Aí o que Abraão falou? Glória a Deus. Ficou esperando, dando glória a Deus. Está lá em Romanos capítulo 4, já preguei isso aqui para vocês. E aí depois de 14 anos, pumba, vem a criança. Pela fé. Por isso que ele é o quê? É o pai da fé. Amém, irmãos? Então, queridos, mais alguma dúvida? A Vitória levantou a mão, desculpa aquela hora, o que você queria saber? Esqueceu? Porque o diabo briga com você na mente. Guarda uma coisa. Como é que você vence? Glorificando a Deus e decretando a vitória pela fé, com a palavra. Você fala assim, Satanás não deve me enganar, não. Você tem acesso à minha mente, por isso que está jogando na minha mente isso. Porque a mente tem que ser de Cristo. Mas o diabo briga com Jesus na mente. Sabia disso? A nossa mente, antes de ser de Cristo, ela era cativa a Satanás. A nossa mente era cativa às trevas. Porque, olha, Jesus opera na mente. Deus opera na alma. E o Espírito opera no corpo. Corpo, alma e Espírito. Espírito, Jesus. Espírito Santo. Opera na mente. O coração, que é sentimento, é a alma. As almas são minhas. Ezequiel 18:4, disse o Senhor. Então as almas são de Deus. Deus salva a tua alma. A carne, quem luta por ela, para ela ser santificada, é o Espírito Santo. Então, Espírito na carne, Jesus na mente, que Jesus é a palavra. Então, se eu tenho a palavra, eu tenho Jesus na minha mente. 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Não tem nada de anjo. Pode ver. Quem opera na minha alma? O Pai. Quem opera no meu corpo? O Espírito. Quem opera na minha mente? A mente de Cristo pela palavra. Os anjos estão por fora. Mas o crente não gosta de falar isso. O crente e o católico ficam doidos quando você põe o anjinho no lugar. Ficam loucos. Não faça isso. É que nem tirar a Maria dos católicos. Não, então deixa a Maria. Deixa o anjo, o que você quiser, vai junto. Vai junto, não tem problema. Forte isso, não? Forte isso. Agora eu aceito argumentos dentro do novo pacto. Aceito. A oração tem que ser em nome de Jesus. João,
capítulo 15. Olha, abre em cima. Meu Deus! Tremendo! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui, ó. É 15. Quer ver? Olha aqui, ó. Essa palavra, o 15 é uma. Irmãos, é demais. Da videira, né? É, da videira. Mas eu quero ler outro texto aqui. Olha aqui, ó. Ó. Quer ver? Não era 15 que eu queria ler? Aqui. Abri. É João 16, desculpa. 23. É 16. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Como é que eu faço para orar? Peço ao Pai em nome de Jesus. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então peça. Eu vou encerrar agora. Vou encerrar com um texto triste, que Jesus falou o seguinte: será que vai ter fé na terra no futuro? Lucas 18, abra lá. Olha aí, Lucas 18 diz o seguinte. Eu estou abreviando, viu? Tinha todos os textos para ler. Em Mateus 17 diz assim: há certas castas de demônios que só saem com o jejum e oração. Por quê? Porque Jesus falou assim: a vossa pouca fé não expulsou, mas certas castas só saem com jejum e oração, porque o jejum e oração aumentam a fé. Agora, Lucas, capítulo 18, olha aqui, ó. Olha aqui, é o dever de orar sempre, nunca desfalecer, né? Então, verso 2, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo aquele juiz não quis fazer justiça, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e não respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. Quer dizer, ele queria ficar livre da mulher, só isso. Ele não aguentava mais a insistência. Aí Jesus fala: olha, eu vi o que diz o injusto juiz. Quer dizer, olha só, o juiz injusto cedeu por causa da insistência. Aí ele fala: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É o famoso Deus tarda, mas não falha. Olha aqui, ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quer dizer, Deus depressa vai te dar vitória, vai te fazer justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hoje, nós estamos vivendo esse momento. As pessoas estão sem fé. Os crentes estão sem fé. Cristãos estão mornos. Infelizmente é assim. Poucos permanecem até o fim. Poucos insistem com o Senhor. Então, amados, é a hora de nós renovarmos o nosso voto de fé com Jesus. Amém? E não deixar desfalecer nada. Não cair da fé. Volta para a fé, fica firme, renova os votos. Ah, mas eu durmo quando eu vou orar. Fica de pé, joga água no rosto, passa álcool aqui assim, cheira álcool, você acorda. Viu? São táticas. Vai andando na casa para orar, depois você ajoelha de novo, vai dormir, levanta, e assim vai. Tem que perseverar. Por que eu digo isso? Porque Pedro, Tiago e João ficaram à distância de uma pedra, de um lance de pedra de Jesus, com 15 metros assim, e dormiram. Jesus voltou, poxa vida, falou assim: não pudesses resistir uma hora só vigiando comigo? Os caras dormiram, cansados. Nós somos assim, humanos, mas temos um espírito dentro de nós que invade o mundo invisível. Esse espírito dentro de nós é a união do Espírito Santo com o espírito do homem. Esse espírito do homem que está na tua cabeça é fruto da operação da palavra e o Espírito Santo juntos. Aí forma um novo homem. É o homem espiritual, homem interior. Esse não dorme, esse não cansa, esse é fantástico.
e tem que ser exaltado para crescer e ser um com o Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Semana que vem, mais palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.